Oi, pessoal! Hoje a gente veio contar pra vocês a história de cada um dos nossos filhinhos. Uhul. Eles adoram colo. Oh, ai, que bonitinho ao mesmo tempo! Primeiro a gente vai contar a história do Alecrim, que é o gatinho laranja que estava aqui no meu colo. Então vou deixar a Mariana contar como que foi a história pra gente receber, pegar esse gatinho, né, desde lá da adoção. A gente tinha casado fazia uns 2 meses. Sim. Mais ou menos, e a gente decidiu que queria um gatinho. Na verdade, a gente só falava que queria. Aí um dia eu fiquei enchendo o saco do Bruno e falei assim, nós não vamos lá na feira da adoção? Na verdade, eu sempre quis adotar um gato. Depois de casado, eu sempre falei que ia adotar um gato. A Mariana tava meio assim, só que foi ela que quis ir nas feiras de adoções pra ver se tinha um gatinho. Aí a gente foi na do Mufato primeiro? Não lembro, acho que não. Acho que do Mufato não tinha. A gente foi, olhou. Ah, não, foi sim, é verdade. A gente foi, olhou e infelizmente não levamos nenhum naquele dia. Ou foi no mesmo dia? Eu acho que foi no mesmo dia. Eu acho que foi no mesmo dia. Aí a gente procurou outra na internet e nesse lugar, gente, foi incrível. A gente tava passando lá fora e de repente a gente viu um gatinho laranja enfiando a patinha dentro da gaiolinha e brincando com os gatinhos do outro lado, né? Aí não teve jeito, a gente parou, olhou e ele continuou brincando, inclusive com a gente, na hora que a gente chegou perto. Quando a Mari passou por ele, ele tentou agarrar a blusa da Mari e aí a gente já se apaixonou. Tinha um detalhe também que ele era maior, né? Já era maiorzinho, tinha 5 meses, não era tão novinho. E a gente ficou com esse receio, né? De pegar um gato mais velho. Só que ele foi tão carinhoso e tão sociável, assim, que nenhum outro foi nem parecido com ele. Ele é um gato bem diferente, assim. A gente nunca tinha visto desse jeito, né? Que a gente leva ele pra passear. A gente já levou ele pra passear na casa dos pais dela, em Arapongas. Então já viajou 40 minutos dentro do carro, ele preso, claro. Eu levo ele na casa dos meus pais quase todo final de semana e ele fica lá se divertindo, porque a casa é maior, né? A gente mora num apartamento pequeno, então... Ele já passou o ano novo junto com a família. É verdade. Tinha um monte de gente, super tranquilo. Acho que Natal e Ano Novo já passou, tinha, sei lá, 20, 30 pessoas e ele super tranquilo. Inclusive na casa dos meus pais tem 2 gatas, elas são super medrosas, não deixa ninguém chegar perto e o Alecrim lá se divertindo com todo mundo. Então o Alecrim é um gatinho bem diferente, super brincalhão, né? Ele deu uma diminuída, porque ele ficou gordão, ele tá bem gordo. Mas ele era muito magro, ele era muito magro antes. E agora a gente deixou ele gordinho porque tem uma questão aí que o nosso outro gato que a gente vai apresentar, ele não gosta de comer comida velha. E o Alecrim não tem problema com isso. Então a gente põe ração pro Branquinho, que é o outro gato, e o Alecrim tá sempre comendo. Então por isso que ele engordou enquanto o outro ainda tá magro. O Alecrim, inclusive, quando era menor, ele gostava de jogar a ração toda no chão e ficar brincando com as bolinhas da ração. E ele comia tudo depois. No decorrer do vídeo a gente vai pôr alguns vídeos aí, né, pra vocês verem. Qualquer coisa, né? Não, ele qualquer coisa. Muito. Ele era muito brincalhão, agora ele deu uma diminuída. Ele não brinca tanto, ele brinca ainda, mas não tanto com a gente. Mas com o outro gato é impressionante o tanto. É que agora a brincadeira dele é um pouquinho diferente. Né? É que ele tem uma brincadeira de morder e arranhar. É brincadeira porque ele não faz com raiva, só que a unha dele machuca, é bem grande, né? A gente não consegue cortar aquele unha dele. É bem difícil cortar. E aí, nesse meio tempo, teve um outro gato, que aí eu vou deixar pra Mari contar um pouquinho também. A gente decidiu que o Alecrim precisava de um irmãozinho, né? Ele tinha muita energia, então a gente decidiu que precisava colocar outro gatinho ali pra ele brincar. Acabou que não deu muito certo, a gente foi atrás, o gatinho era cinza, coisa mais linda. Eu sempre quis ter um gato cinza, né? Na casa do meu site tinha uma, mas não era a minha, não é a minha gata, eu queria ter o meu gato cinza. E aí a gente achou um e... A gente pegou, levou ele pra casa pra ver como que ia ser a interação dele com o Alecrim. O Alecrim sempre tranquilo, né, gente? Mas ele era um gato muito arisco. Ele só ficava escondido, tanto na casa que a gente foi buscar, ele também só ficava no cantinho escondido debaixo das coisas. Um certo dia não, no segundo dia dele em casa. Olha o gato pulando lá com um cone na cabeça, na janela. Lá, ó, ele tava pulando. Vai, foca no vídeo. Desculpa, TDAH, momento TDAH. Um certo dia o Bruno não tava muito bem, aí eu dei um remédio pra ele que ele dormiu. De alergia. Eu tenho alergia, inclusive dos meus gatos, do Branquinho eu tenho muita alergia. E aí eu vivo à base desses remédios e tem alguns que dão sono, né? Aí a janela ficou um pouquinho aberta. Tinha tela, era todo pelado, mas acredito que tinha algum buraquinho um pouquinho maior na tela da cozinha. E o gato era muito filhotinho, né? Ele era bem pequeno. Ele tinha 3 meses.
não faço ideia, mas ele era bem Ele era pequeno. pequeno. Ele era menor que o Alecrim quando chegou. E acabou que ele escapou pela janela. A gente rodou, gente, muito tempo atrás desse gato. Só que como ele era muito arisco, ele só aparecia de madrugada, né? Só de madrugada. Só de madrugada. Eu chegava do serviço meia-noite e daí a gente ficava rodando no condomínio. A gente conseguia ver ele, mas ele era muito rápido e muito arisco e ele se escondia. Ele ia pra debaixo do carro. A gente ficou procurando ele durante muito tempo, assim, várias vezes ao dia eu ia lá pra ver, assim, nas regiões que a gente já tinha visto ele. Ele ficava embaixo do carro, no motor, ele ficava nas árvores. Isso até é uma história, que um certo dia a gente estava lá e a gente viu ele. No que a gente viu ele, o gato subiu correndo pra cima de uma árvore, bem lá no alto. E a gente ficou até 2 horas da manhã tentando escalar a árvore. A gente pensou que ia conseguir pegar porque ele tava encurralado. A gente pegou 3 cabos de vassoura. Subiu na escada, tentou escalar a árvore, fez de tudo. Aí o Bruno foi com o cabo e o gatinho foi começando a descer. E eu embaixo, assim, achando que ele ia pular no meu colo. Só que daí, quando ele tava chegando perto de mim, ele simplesmente pulou por cima da minha cabeça e iniciou uma fuga. E eu correndo atrás do gato, corri uma maratona e o gato sumiu, né? Dentro do condomínio, 2 horas da manhã. Imagina a situação. Depois, no dia seguinte, todo mundo comentando, falando que viu a gente tentando pegar o gato, se tinha pego o gato e tal, porque como eu já fazia um tempo, acho que fazia... A gente colocou cartaz pela região toda. Mas ele ficou no condomínio, no final das contas. Então, pelo menos... Lá eles dão ração, eles dão água e pros gatinhos que ficam lá, né? Não é o único, tem alguns gatinhos que, inclusive, a gente pediu pra puxar na câmera, né? Quando o gatinho fugiu, que ele tinha o nome de Fred Mercury prateado. Não tava definido, não. Incrível. Tava sim, a gente fez até vídeo, postou na internet. O segredo é não postar. A gente puxou na câmera e, por incrível que pareça, quando o gatinho fugiu, os gatos do condomínio estavam lá fora, só esperando ele. E quando ele pulou a janela, ele simplesmente foi embora com os amigos, todo feliz. E às vezes que eu vi ele também, ele tava brincando com esses outros gatos. Então, assim, ficou muito... Ele realmente não queria morar com a gente e ele foi viver a vida dele ali no condomínio. E ficou uma situação que às vezes a gente sentia que ele tava por ali, por perto, chamando o Alecrim. Né? Isso aconteceu. Ele queria resgatar o Alecrim. Lá no nosso... A gente morava no térreo, no outro prédio, ele chegava na nossa sacada, ficava miando e o Alecrim ficava conversando com ele ali, né, miando pro gato. E a gente tentava pegar, gente, colocava a ração do lado de fora. Como que é o nome daquele negócio que a gente pegou? A gente pegou a gatoeira, sei lá. Gatoeira, pra tentar pegar o gato, colocava a... E, gente, foi assim um sofrimento. Eu chorei horrores. Não foi fácil. E aí, finalizando essa história do gato cinza, vem o nosso gato branco. E é o branquinho, que daí a gente ficou tão traumatizado com a situação do cinza, que a gente nem colocou um nome assim dele. Virou branquinho, né? O nome dele é Branquinho, tá? Faltou criatividade na hora de dar o nome. A gente não postou nada também, a gente só deixou pra dar tudo certo. E aí, felizmente, ele continuou com a gente. Ele se adaptou super bem com o Alecrim também. Calma, vamos contar a história. Verdade. O Branquinho, minha tia também gosta muito de gatos e lá em Arapongas ela pegou ele e o irmão dele. Acabou o quê? Meu pai trouxe ele aqui pra cá. Falei assim, traz aí pra gente ver. Aí ele trouxe o Branquinho e ele ficou, porque, como sempre, o Alecrim se dá bem, né? O Alecrim nunca dá problema. Na verdade, deu problema. Deu problema. Mas e o Branquinho, ele é um gato muito diferente. Ele é até diferente que o... Ele tá em cima da mesa. Desce daí. Ele é muito diferente até que o Alecrim. O Alecrim, ele é sociável. O Branquinho, ele não é tão sociável, só que ele é muito carinhoso. É impressionante. Ele era mais sociável no início. Depois da reforma, desse muito barulho, ele ficou com medo. E ele é muito grande. Olha só, gente, ele tá pulando em cima da mesa. Ai, meu Deus. E ele é muito amoroso, assim, principalmente com a Mariana. A Mariana senta no sofá. Ultimamente ele não tá fazendo tanto, né? Hoje ele fez. Fez? Ele deita no colo da Mariana aqui, mas assim, que às vezes irrita, porque enquanto eu tô tomando café. E ele fica esfregando em mim. Ele deita bem aqui, assim, fica. Ele baba muito. Você coloca ele aqui, daqui a pouco isso tá tudo do lado de baba de gato. Bonitinho de vez em quando. E ele sempre mia pedindo ração nova. Ele não come ração velha. Tipo, isso tem muitos gatos que fazem isso, né? Esse é um desses que faz. E aí entra o dilema do Alecrim que engordou, porque o Alecrim é um gato menor. Mas ele castrou, né? Mas ele também. O Branquinho também castrou e tá magro. Mas é que o Branquinho ele só mia pra comer. Ele come muito pouco,
e sai fora. Aí tem a história do Alecrim, que ficou doentinho nesse meio tempo. A gente passou por maus bocados, eu achei que ele ia de arrasta. A gente ficou com medo, mas... Achei que, nossa, foi difícil. Foi muito estresse também pra ele, né? Porque teve o cinza que a gente tentou ir aqui em casa e logo em seguida, acho que ficou 2 meses, 1 mês. Nem, acho que foi nem um mês. Foi bem rápido. Foi um pouco mais de 1 mês, eu acho. Aí a gente pegou o branquinho. E nisso o Alecrim começou a ficar meio amuado. A gente via que aquela pálpebra móvel dele ficava aparecendo o tempo todo, ele ficava com aquele olho brilhando, né? Parecendo que tava com febre e diarreia. Isso até é um fato que eles ainda têm problema intestinal, assim. Isso é uma coisa que a gente provavelmente mais pra frente vai ter que ver, porque às vezes ainda parece um cocô mole ali na caixa, mas antes só tinha cocô mole. Isso. E sangue também. Chegou a dar sangue no cocô, né, do Alecrim, e a gente ficou com medo, né, a gente levou no hospital, ele ficou internado alguns dias, e assim, gente, pelo que a gente pesquisou, pelo que falaram com a gente também, é uma questão de adaptação. O gato, quando ele tá num apartamento, morando ali há algum tempo, qualquer tipo de mudança pode vir dar problema. Gato é assim, infelizmente. Então, mas assim, no momento que a gente percebeu, eu já fiquei de olho, já falei com o Bruno, a gente já levou, fez todos os tipos de exame. E não achava nada. Ultrassom, fez exame de imagem, fez exame de sangue, fez todos os tipos de testes possíveis lá e não tinha nada, assim. Teve muita medicação, a gente deu todo tipo de medicamento também, antifúngico. Difícil, hein? Nossa, o Alecrim é péssimo pra remédio. Ele ficou mais irritado ainda, na verdade. E no final não era nada assim específico, provavelmente era estresse. A gente desistiu de dar o remédio, porque não tinha mais condição, ele tava ficando muito estressado, a gente também tava se esgotando, e ele simplesmente melhorou. Pelo que a gente conversou, provavelmente foi um problema de adaptação. Quando você vai trazer um novo gato, principalmente, a adaptação ela deve ser feita com calma, não deve misturar já a realidade dos 2 gatos em um lugar só. Mudança de apartamento também pode dar estresse, no nosso caso não deu, felizmente. Eles gostaram bastante, né? Eles gostaram muito, por causa que aqui é mais alto, tem uma sacada, né? Então tem esses cuidados que, se você tiver gato, você tem que ter quando for pegar um novo gato, né? Deixar às vezes em cômodos separados, ir juntando aos poucos, eles ir conversando ali de pouco em pouco e não de uma vez, para ficar mais tranquila essa adaptação. E então aí a gente aprendeu isso porque a gente não sabia. Por mais que o Alecrim parecia que tava super tranquilo, né? O branquinho é muito carinhoso, gosta de estar junto o tempo todo. Quer ficar ali grudadinho, eles dormem juntos. Ontem eu cheguei em casa, o branquinho tava dormindo abraçado no Alecrim. É o primeiro casal gay de gatos. A gente pega eles em cada situação. A gente já viu eles lambendo o furico um do outro. A gente já viu eles dormindo de conchinha. Conchinha todo dia. Eles se beijando ali, lambendo a cara um do outro, mordendo o pescoço. Eu acho que tem mais do que... eu acho que eles são um casal também. Mas, né, quem somos Mas os 2 são castrados, então não tem problema. Bom, gente, essa é a história dos nossos 2 gatos, né? Como a gente falou, a gente quer trazer, nos outros vídeos, a gente quer trazer a nossa realidade para vocês nos conhecerem. Hoje a gente resolveu contar um pouquinho a história dos gatos que já passaram pela nossa vida aqui. Foram 3, né? Só 2 ficaram. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram dos nossos filhinhos. Se inscreve, deixa o seu like e segue a gente nas redes sociais. É isso aí, gente. Valeu. Até mais.